está a nos envolver. Que possamos todos nós agradecer por aqui estarmos reunidos nesta noite festiva, em que os nossos corações estão vibrando de amor, de contentamento, mas também de responsabilidade. Realmente, nós precisamos nos curvar diante da vontade dos nossos mentores espirituais da casa. Nós havíamos pensado em falar algo de uma das palestras que nós preparamos ao longo do tempo para o ano atual. Mas hoje estávamos como que já determinados a falarmos, não de improviso, mas nos curvando à vontade desses irmãos, e que assim possamos humildemente tentar transmitir a mensagem que eles têm para todos nós. Hoje nós estamos na casa do Chico, nosso querido Chico. E por certo ele nos diria alguma coisa referente a Jesus, nosso Mestre Senhor. Talvez ele nos falaria assim a respeito das diferentes casas, das diferentes moradas pelas quais Jesus passou quando esteve conosco. Em cada uma delas traz uma característica particular. Se nós lembrarmos de Jesus ao nascer, ele tem como morada, como lar, como casa, apenas uma estrebaria, com alguns animais ao seu derredor, uma manjedoura, porque ele viera nos trazer o pão da vida para nos alimentar. Jesus, neste instante, já nos deixa o ensino da humildade que devemos ter e preservar. Uma casa do caminho deve fazer prevalecer a humildade sempre, e sempre a humildade à frente. Como todos nós sabemos, Jesus ainda em tenra-idade, ele tem que se retirar da terra natal, porque estava sendo perseguido pelos senhores da terra, pelos reinados materiais, que queria sufocar a sua mensagem, que queria fazer com que a luz do Senhor não viesse a resplandecer entre os homens. E ele então é retirado para o Egito, e lá permanece por algum tempo, numa casa também, numa casa estrangeira, que o recebe, que o acolhe, aonde ele pode ter seu crescimento e desenvolvimento material. Mas o tempo passa, as perseguições diminuem, e Jesus retorna à Palestina. Sua família, José, seu pai, Maria, sua mãe, se instalam em Nazaré. E lá ele passa a infância, que os homens não têm registros, mas nos anais da espiritualidade superior sabemos que ele não deixou de ser o Cristo, porque ainda pequenino procurava ensinar aos seus amiguinhos, surpreendia seus pais, e também tinha o ofício de carpinteiro, como seu pai o era.
Mas o tempo passa. E Jesus, então, tendo que trazer a semente do amor para os homens na terra, começa o seu messianato. E ele começa justamente numa casa onde se festejavam também as núpcias de um casal, aonde Jesus fora convidado e já levava consigo os seus primeiros apóstolos. E Maria, sua mãe, ali estava presente, nas bodas de Caná. Naquela oportunidade, diz as Escrituras, que o vinho havia terminado. E o vinho era a consagração das núpcias num casamento daquela região. A família, atordoada com a falta de vinho a fornecer para os convidados, porque os festejos de época num casamento eram de 7 dias. Por 7 dias festejavam. Mas havia terminado o vinho. Então Maria, a intermediária de Jesus, Maria, que trouxera Jesus de seu ventre para os homens, agora ela estava fazendo uma segunda parturição, porque ela estava entregando seu filho a Jesus, nosso mestre, à humanidade. E ela pede a Jesus que tomasse as providências que ele teria condições de realizar. E ele transforma aquelas talhas de água em vinho. Vinho este que ninguém havia bebido, de tamanho e profundo sabor. Já nos deixando o ensino que ele viera transformar a humanidade para o néctar divino, o vinho celestial. E assim nós temos o início de sua peregrinação. Entra caminhos e traz com ele outros apóstolos. E discípulos também se formam ao seu derredor. E passa por estes caminhos. Em cada caminho, um lar, uma casa, ele adentra. E a esta casa abençoa. E esta casa vive da sua luz naquele instante. Como hoje estamos a presenciar a luz de Jesus por estes emissários celestes que vêm ao nosso encontro derramando as bênçãos sacrossantas para que, estimulados pelo amor, venhamos a levar a verdade aos homens, descortinar a vida além da sepultura, mostrar que nós não nascemos no berço e nem haveremos de findar numa sepultura, porque o Espírito é imortal, porque o Espírito tem a vida para evoluir e progredir. E Jesus nos fala, e os apóstolos registram os seus feitos e seus ensinos. Haveremos de lembrar quando Jesus adentra a casa de Marta e Maria. Marta, a zelosa mulher, dedicada nos ofícios domésticos, se debruça em trabalhos para deixar a casa em condições plenas para receber Jesus. Maria, por sua vez,
se reclina aos pés do Mestre e fica a lhe ouvir os ensinos. Marta se inquieta, vai até Jesus e lhe pede que possa advertir Maria de estar ali sem lhe ajudar. E Jesus lhe ensina: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, porque eu estou convosco, não sabemos até quando, e ela está a sorver os ensinos celestes para a sua evolução espiritual, Marta, enquanto você se atém dedicada aos ofícios do lar, mas ofícios que se renovam a cada dia. E assim nós vamos percebendo Jesus ao longo do seu caminho, visitando casas no seu caminho. E vamos lembrar, não poderíamos deixar de lembrar, de Zaqueu, o publicano, o chefe dos publicanos, que era, por sua vez, desprezado por aquela população, porque ele era chefe dos coletores de impostos. E aquele povo não admitia dar sua riqueza a estrangeiros. Mas Zaqueu, de pequena estatura, sentia naquele dia que algo haveria de transformar a sua vida. Percebe um alvoroço na sua aldeia, pessoas em volta de um jovem rapaz, dizendo: Jesus, Jesus, o Salvador. Ele sobe no sicômoro, que é na realidade uma figueira que não é produtiva, mas ele sobe nesta figueira, ele sobe neste sicômoro para ver Jesus. E Jesus, ao passar próximo dele, levanta sua cabeça e diz: Zaqueu, desça, porque hoje estarei no teu lar, na tua casa, e vou ceiar contigo. E naquele instante, naquele dia, Jesus entra naquele lar que era profanado, naquele lar que era desprezado, mas Jesus entra naquele lar. Mais do que isso, ele entra na intimidade de Zaqueu e o transforma, a ponto de Zaqueu pedir perdão pelos erros cometidos, de retribuir em dobro, em triplo, aquilo que lhe havia retirado do próximo, e passa a seguir Jesus. E toda vez que se mudava, se transformava, que havia na pessoa uma renovação, era a tradição a pessoa mudar de nome. E ele passa a se chamar Ananias, seguindo Jesus, sendo um novo homem. E assim, os evangelhos nos trazem outros ensinos e mais ensinos sobre os feitos de Jesus ao adentrar a uma casa. Recordamos ainda uma vez mais, porque Jesus tinha uma afeição muito grande pelos irmãos Lázaro, Maria e Marta. E após Lázaro sair do estado de catalepsia em que se encontrava, Jesus está em seu lar. E Maria pega
um perfume de valor expressivo na época e banha os pés de Jesus. E com os seus cabelos limpa o pé de Jesus. Judas, o Iscariote, adverte aquele gesto e diz que aquele vaso de perfume lhe daria pelo menos 300 denários para dar aos pobres. Quando, na verdade, infelizmente, Judas pensava, por ser o tesoureiro do colégio apostólico, ter mais recursos em suas burras de moedas. E Jesus o adverte, porque Maria estava naquela hora agradecendo a Jesus, estava preparando Jesus, porque estava próximo da Páscoa e logo após aquele episódio haveria de ser crucificado pelos homens. Não queremos nos estender, mas ainda nos faz relembrar aquela mulher adúltera, aquela mulher que estava em praça pública, em que os doutores da lei e os homens de época trazem aquela mulher aos pés de Jesus e tentando diz se deveria ou não apedrejá-la. Mas se ele mandasse apedrejar, estava sendo contrário à sua doutrina. Se ele pedisse para não apedrejar, estaria sendo contrário às leis do templo, sendo assim um revolucionário. Jesus, sabendo da artimanha dos homens de época, diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E são os mais idosos os primeiros a saírem, até que fica apenas Jesus e aquela mulher. Mas Jesus conhecia a história daquela mulher e sabia de antemão o que haveria de ocorrer após aquele encontro com Jesus, porque aquela mulher que estava hoje sendo condenada pela prostituição, na realidade, quando ela contraía núpcias com seu esposo, ele já de uma certa idade e ela em tenra idade, mas de beleza ímpar. E ele a contraiu em núpcias para justamente utilizar da sua beleza para a prostituir, para que assim pudesse trazer recursos para o seu lar. Jesus sabia disso. Por isso que ele diz: os que te condenaram não te apedrejaram, nem eu tampouco haverei de te apedrejar, porque ele tinha autoridade para tal, mas ele sabia daquela história. E se ele a apedrejasse à morte, não teria o desfecho belo após aquele encontro, porque a partir daquele encontro, ele diz: vai e não peques mais. E ela saiu daquela cidade, se instala numa pequena choupana de um caminho, passa a ser uma casa do caminho, onde muitos eram ali acolhidos, recebiam seus benefícios para prosseguir a sua caminhada. E eis que um dia ela recebe à sua porta não menos do que o seu ex-marido, já envelhecido, já deformado pelas enfermidades, mas muito mais pela
forma com que ele a tratou. E o remorso o corroía. E ele bate à porta, e ela o reconhece, mas ele não a reconhece. Ela acolhe aquele homem, e em seus braços ele se despede do plano material. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, as casas do caminho pelo qual Jesus passou. As casas do caminho que Jesus edificou. E hoje estamos festejando esta casa do caminho, esta casa em que a espiritualidade ainda agora vem nos trazer o roteiro para a sua função. Roteiro este que Jesus advertiu no sermão do cenáculo ou na Santa Ceia, quando ele promete aos seus apóstolos que no momento oportuno enviaria um Consolador. E este Consolador teria a missão, primeira, de restaurar os seus ensinos, porque Jesus sabia de antemão que os homens haveriam de deturpar os seus ensinos, e o seu Consolador teria como premissa restabelecer a verdade. E como segundo objetivo, não menor do que o primeiro, trazer coisas novas que o homem de época não tinha condições de saber. E esta promessa se efetiva, o Consolador se estabelece. Kardec, nosso irmão, que já tivera outras existências, uma delas muito próxima de Jesus, vem nos trazer este Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, que eu faço questão de sempre ressaltar, não dos espíritas, porque quando for doutrina dos espíritas, poderá cair em erros comum da humanidade imperfeita, mas é dos espíritos, e os espíritos de escola, na arte, na ciência, na filosofia, na religião, que compuseram esta doutrina, e Kardec a codificou. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que hoje aqui estamos reunidos, em festa, em alegria, mas em responsabilidade. Responsabilidade de fazer a luz do Cristo chegar aos corações sobrecarregados e aflitos. Fazer com que a luz do Cristo chegue aos intelectuais, às mentes que ainda vivem na obscuridade da ignorância, razão ainda de tantos equívocos na humanidade terrena. Irmãos, grande é o trabalho a ser realizado. Como fora dito, a pedra foi instalada, o alicerce edificado. Caberá agora aos homens de boa vontade edificar os planos maiores e criar a cobertura da paz no coração de todos. Porque esta é a nossa missão. Missão que não há de se interromper
porque ela será continuada. Passarão os séculos e os milênios, mas a verdade do Cristo há de prevalecer sempre. E que nestes rincões possa a luz do Cristo, como um farol a iluminar o caminho daqueles que aqui se encontram, possa iluminar o caminho de todos, nos moscando os perigos, nos facilitando a caminhada para a frente e para o alto, em busca dos braços de Jesus. Parabéns, queridos irmãos e irmãs. Parabéns pela dedicação, pelo esforço. O primeiro capítulo foi realizado. Outros virão e esperamos que estejamos juntos, sempre unidos com o amor de Jesus. Obrigado a todos, parabéns a vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. A Cláudia nos pede, para que agora possamos